E aí eu quero lembrar vocês, né? Donald Trump disse que os Estados Unidos vão vender até 50 milhões de barris de petróleo entregues pelas autoridades interinas da Venezuela. Ele falou entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo que serão entregues para os Estados Unidos por parte da Venezuela. E de acordo com o republicano, a commodity seria vendida a preço de mercado e o dinheiro controlado por ele. Essa ação, eventualmente, pode contribuir para uma possível sobreoferta global e impactar petrolíferas do mundo todo. E para nos ajudar a entender esses possíveis efeitos da desaceleração, eu converso agora com Adriano Pires, sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia. Adriano, muito bem-vindo aqui no Morning Call. Sempre muito bom te receber aqui no Money. Um feliz ano novo para você. Muriel, é um prazer também falar sempre com você e um feliz ano novo para você também, né? Nesse começo de ano, como você falou aí, bem confuso e com muita notícia. Você sabe que eu falei com o Pedro Rodrigues ontem e comentei com ele que não está dando para descansar. Vocês não conseguem aproveitar nenhuma férias, nada de descansos. Tá difícil, porque a gente está acompanhando notícia atrás de notícia nessa semana. Teve exploração ali da Foz do Amazonas, que a gente conversou ontem com ele sobre isso. E agora esse cenário aí do petróleo, como a gente viu durante o fim de semana. E eu queria muito saber a sua avaliação diante dessa fala de Donald Trump, porque a gente percebe o governo Trump quase tendo uma certeza e defendendo essa ideia de que, olha, os investimentos na Venezuela, a tecnologia que a gente tem, vai ser possível fazer e conseguir recuperar esse cenário aí da Venezuela, do petróleo da Venezuela e conseguir garantir esses ganhos o quanto antes e de forma rápida. É um pouco diferente do que a gente tem ouvido de vários especialistas. Como é que você enxerga isso, Adriano? Olha, Muriel, não é fácil, né? Porque são investimentos em diversos momentos, né? O primeiro investimento, talvez maior, que vai ter que ser feito na Venezuela é o investimento em infraestrutura, né? A infraestrutura está toda também sucateada. Porque sem infraestrutura fica difícil também você tirar o petróleo, né? As quantidades que todo mundo imagina que a Venezuela possa produzir, né? Aquele volume que ela produzia antes do período chavista, né? De 3 a 4 milhões de barris dia, e também até colocar esse petróleo para fora da Venezuela. Então, investimentos em infraestrutura aí vão ser gigantes, na ordem de 50 bilhões de dólares, né? E aí esses investimentos podem, em 2 ou 3 ou 4 anos, vou colocar a Venezuela outra vez como protagonista no mercado internacional de petróleo, coisa que ela não é hoje, né? Ela só produz hoje 1 milhão de barris. Agora, quanto a esses 30 milhões e 50 milhões de barris que o presidente Trump está falando que a Venezuela vai entregar para os Estados Unidos, no caso, entregar não, vai vender para os Estados Unidos a preço de mercado, provavelmente isso é um petróleo que está estocado lá, armazenado na Venezuela, que não tem o escoamento, não tem um comprador imediato, que poderia ser a China, né? Então, vamos ver se realmente existe esses 30, esses 50 milhões. Não é pouco petróleo. Você tem uma ideia, o mundo hoje consome 100 milhões de barris dia. Então, 50 milhões de barris é metade do consumo diário do mundo, né? Não é? Os Estados Unidos consome 20 milhões de barris dia. 50 milhões de barris é mais ou menos 2 dias, né, de consumo americano. Então, um valor realmente expressivo. Quanto a essa questão do petróleo venezuelano ser pesado, isso é um problema realmente, porque aí, nesse momento, o preço de mercado que o presidente Trump fala é um preço de mercado inferior a essa cotação de Brent, né? O Brent é um petróleo de referência no mercado internacional, como o WTI também. Provavelmente a referência que os Estados Unidos vai pagar o petróleo da Venezuela vai ser o WTI, porque o WTI é o petróleo americano que os Estados Unidos usa como referência de preço. Como o petróleo venezuelano é mais pesado, é mais viscoso, vai ser um WTI menos alguma coisa. Eu não sei qual vai ser o menos alguma coisa, porque tem que saber qual é realmente a qualidade desse petróleo venezuelano, né? Por exemplo, qual é a quantidade de nafta que você tem que misturar no petróleo pesado venezuelano para ele ter um grau API, né? Ele ficar mais leve, né? E produzir mais gasolina, mais diesel, mais GLP, mais nafta. Mas, de toda maneira, a gente está falando de grandes transformações. Outra coisa importante, que do ponto de vista geopolítica, é que a Venezuela tem uma dívida com a China de 12 bilhões de dólares, né? Então, quando ela mandar esse petróleo para os Estados Unidos, esse petróleo provavelmente, antes do evento da prisão do Maduro, né, de toda essa confusão que está hoje na Venezuela, era um petróleo que deveria ir para a China. Então, não sei também como é que fica essa questão geopolítica. Eu tenho dito
que a grande novidade, né, a principal novidade de tudo que está acontecendo na Venezuela é que eu acho que nós estamos testemunhando a criação de uma nova ordem geopolítica do petróleo, onde os Estados Unidos ele vai ter interferência, né, em reservas mundiais muito elevadas, dado que a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. Então, acho que esse é o panorama, né? Panorama onde vai ter muito investimento. Acho que o primeiro investimento, volto a repetir, não é furando poços de petróleo, e sim na infraestrutura, que eu acho que não tem como sem infraestrutura, não só de petróleo, você mesmo citou a infraestrutura de redes elétricas, toda a infraestrutura. Você tem uma ideia hoje, a Venezuela não tem problema de abastecimento, né? O sul da Venezuela não tem gasolina no posto, não tem postos de distribuição de combustível. Então, essa infraestrutura venezuelana vai exigir investimentos gigantes e no petróleo vai ser diferente. Por isso, eu estou te falando do cálculo lá dos 50 bilhões para em 2, 3, 4 anos você ter uma infraestrutura minimamente viável para você produzir e exportar o petróleo venezuelano. Pois é, e eu aproveito para te perguntar também se você enxerga um cenário em que talvez a gente veja o petróleo sendo impactado, o preço do petróleo sendo impactado por causa do que acontece na Venezuela nesse momento. A gente percebeu que mal foi impactado nesses primeiros dias, pelo menos. Eventualmente cai um pouco, sobe um pouco, mas assim, não parece ser uma grande alteração causada pelas falas de Donald Trump, especificamente. E eu queria saber se você enxerga o preço sendo impactado, levando em consideração que constantemente existe essa preocupação com o excesso de oferta. Ô Muriel, eu acho que mesmo antes do evento da Venezuela, os bancos, analistas, falavam que o ano de 2026 e o ano de 2027 seriam anos de petróleo de barril baixo, né? Em função aí da sobre-oferta que o mundo está vivendo. A oferta de petróleo tem crescido aí 3 vezes mais que a demanda, né? Em 2025, o preço do barril do petróleo já caiu mais de 20%. Então, se você olhar esses relatórios, todo mundo está falando aí, a maioria, de um petróleo a nível de US$ 55 na média ano que vem. Obviamente depende de algumas variáveis, como o crescimento da economia americana, mas enfim, o petróleo é abaixo de US$ 60. Então, qualquer notícia que venha de aumento de oferta de petróleo venezuelano vai na direção de reduzir mais ainda o preço do petróleo na curto prazo. Curto prazo que eu falo é 26 e 27, né? E por isso é que quando você teve lá o evento da Venezuela, normalmente eventos geopolíticos de guerra, todo mundo acha que o petróleo vai crescer de preço, como aconteceu, por exemplo, na guerra da Ucrânia e da Rússia, onde o petróleo ultrapassou os US$ 100 o barril. No caso da Venezuela, não. Porque como a Venezuela produz muito pouco, 1 milhão de barris é 1% da produção mundial, então isso não afeta em nada os preços, né? Mas, ao contrário, a expectativa de investimentos americanos na Venezuela e, com isso, aumento da oferta, podendo a Venezuela voltar a produzir aquele número de 3 a 4 milhões de barris no curto prazo, faz com que a tendência, né, dessas notícias coloque o preço do barril a níveis mais baixos em 26 e 27. Agora, Adriano, também quero saber como é que você enxerga o futuro da OPEP+, diante dessa chegada dos Estados Unidos na Venezuela e talvez também com relação ao petróleo venezuelano, porque a gente sabe que a OPEP é muito comandada principalmente por Rússia, Azerbaijão. Como é que você enxerga esse futuro caso a Venezuela consiga produzir tudo que está sendo projetado e planejado aí, segundo Donald Trump? Olha, Muriel, eu acho que os Estados Unidos, com essa entrada na Venezuela, ele dá dois checkmates. Um na China, né, porque a China via a Venezuela como uma grande ofertante, vamos dizer assim, de petróleo para eles, né? E aí isso agora parece que muda, né? A China não vai ter mais a ingerência que tinha na Venezuela. E a China, a gente tem que entender que não é um grande produtor de petróleo, mas é um grande consumidor de petróleo. É o segundo maior consumidor de petróleo, né? Consome hoje algo como 15 milhões de barris dia, é o segundo maior depois dos Estados Unidos. E deu checkmate na OPEP porque você está dominando, né? Passa a dominar o país onde você tem, através das empresas americanas, onde você tem as maiores reservas de petróleo do mundo, né? Então, o presidente Trump agora, os Estados Unidos, volta a ter um poder ainda maior no mercado de petróleo, já que a gente não pode esquecer que os Estados Unidos, em função da tecnologia do fracking, ele hoje já é o maior produtor de petróleo do mundo, com 13 milhões de barris dia.
Então, acho que na hora que sentar na mesa agora, os Estados Unidos já têm um poder muito grande, né, de também determinar níveis de produção e automaticamente preço, né? Porque, veja bem, essa oferta que está crescendo no mercado, em função até de Brasil, pré-sal, Guiana, Argentina investindo em cheio também, ela pode levar, tem relator, tem analistas e bancos que falam até num petróleo a $35. $35 é ruim para todo mundo, porque $35 é um valor de barril que não remunera, né, o investimento, né, fica abaixo do custo de extração de praticamente todo o petróleo do mundo, né? Então, para você controlar essa oferta e você ter níveis de preço que também viabilizem produção da Venezuela, do shale americano, do pré-sal brasileiro, do petróleo russo, etc., você vai ter que sentar na mesa para começar a tentar reduzir produção para dar um equilíbrio, né, de preço em função do que está acontecendo hoje na prática do mercado, com uma oferta disparando. E aí, nesse momento, sentar na mesa, né, os Estados Unidos, o presidente Trump vai ter um poder muito grande nessa negociação, coisa que ele tinha, mas agora tem muito maior ainda. Muito bem. Adriano Pires, obrigada mais uma vez pela conversa. Sempre muito bom te ouvir. Um bom começo de ano e volte mais vezes agora em 2026. Eu te agradeço, Muriel, é sempre um prazer falar com você. E é só você me convidar que eu estou sempre aí com você, tá bom? Um abraço grande para todos. Maravilha. Obrigada, Adriano.